Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre o potencial da função delta, mas a gente vai começar a aula fazendo uma analogia clássica, né, de movimentos de uma partícula sujeita a um potencial que varia com a posição, né? E vou mostrar que nessa analogia quântica, o movimento de uma partícula sujeita a potencial pode se dar, né, de forma bastante diferente. E haverá dois tipos distintos de movimento. Então, hoje a gente vai falar do potencial da função delta. Bom, a função delta ela pode ser delta de Kronecker e delta de Dirac, né? A função delta que a gente vai falar é a função delta de Dirac. Muito bem, mas antes de falar da função delta de Dirac, vamos fazer uma analogia clássica do movimento de uma partícula que está sujeita a uma variação, a um potencial, né, que varia com a posição. Eu não vou perder muito tempo escrevendo textos hoje, mas o que eu posso fazer é, para que vocês não saiam em prejuízo, escanear minhas notas de aula e deixar disponível lá no Teams para que vocês possam ver a minha nota de aula. Tá? Então, hoje aqui, eu não vou escrever os textos, eu vou simplesmente descrever a física de cada sistema em que a gente vai discutir na aula de hoje. Tá? Então, vamos supor, então, que eu tenho aqui um eixo X, né, e vou fazer análise em uma dimensão do movimento de uma partícula, né, que está sujeito a um potencial que varia com a posição. Né? Então, aqui, o eixo da abscissa está relacionado com a posição, e o eixo da ordenada está relacionado com a variação do potencial, né, em função dessa posição. Então, vamos supor o seguinte, que eu tenha um potencial que tenha esse comportamento aqui, e uma partícula que está se movendo sobre a ação dessa variação do potencial. Né? Muito bem. Uma análise que eu devo fazer e saber é qual é a energia total que essa partícula tem. Né? Por que eu devo saber qual a energia total que essa partícula tem? O que seriam esses pontos aqui, onde a energia total da partícula intercepta a energia potencial da partícula? Até onde a partícula clássica pode ir, né? Então, como que eu posso definir esses pontos? Esses pontos aqui seriam os pontos de retorno clássico. Né? Então, eu tenho um ponto de retorno clássico aqui, eu tenho um ponto de retorno clássico aqui, e a partícula que tem energia total, né, ela vai estar presa, né, entre esses pontos, ou seja, se eu desconsidero a perda por dissipação de energia, né, ela vai se movimentar entre esses pontos aqui, né, que eu posso chamar de menos x e mais x, por exemplo, né, ou x1 e x2, não importa, mas esses dois pontos aqui, no eixo da coordenada, vão representar o ponto de retorno clássico. A partícula ela vai sofrer uma aceleração, desaceleração, aceleração e desaceleração até chegar nesse ponto e retorna o movimento, e ela vai ficar indefinidamente nesse movimento de ida e volta entre esses dois pontos de retorno. Né? Então, a transposição deste potencial para fora desses pontos de retorno é impossível do ponto de vista clássico. Concordam comigo? Sim. Então, vamos olhar para um outro potencial. Esse potencial aqui. Então, agora eu tenho um carrinho que está subindo a rampa aqui. Né? E a energia total desse carrinho, ela intercepta o potencial em apenas um único ponto. Né? Então, aqui está a energia potencial, a energia total, né, da partícula. Então, o que eu posso dizer com relação ao movimento para esse caso? Que ela vai até ali em cima, depois vai embora e não volta mais. A partícula com essa energia, ela vem do infinito da esquerda para a direita e atinge o ponto em X onde a energia total coincide com a energia potencial. Então, esse é um ponto de retorno clássico. Então, ela vem do infinito
atinge o ponto de retorno e volta para o infinito. Correto? É isso que o Daniel falou? Correto. Muito bem, agora vamos analisar um outro movimento em que a energia potencial tem esse comportamento aqui. Você tem a potencial de x em relação a x. Né? Então, você tem o seu carrinho que vem da esquerda para a direita. E a energia total desse carrinho que vai subir a colina tem esse valor. Então, o que vai acontecer com esse carrinho? Ele vai subir o morrinho e depois descer. Ele vem do infinito e vai para o infinito. O carro verdinho aqui, ele tem uma energia total, né, que é maior do que o maior valor da energia potencial. Então, o que vai ocorrer no movimento dessa partícula é que esse carro ele vai acelerar e desacelerar. Em que pontos ele acelera, em que pontos ele desacelera. A desaceleração ocorrerá em pontos em que a energia potencial aumenta e nos pontos em que a energia potencial diminui, ocorre a aceleração do movimento. É isso, Daniel? Isso. Isso mesmo, obrigado, viu? Então, aqui um outro potencial, onde tem uma colina, um vale, e aí ele volta a subir. E a energia total da partícula, né, da partícula clássica, é esta aqui. Então, o que pode acontecer se o carro estiver nessa posição? Aí vai virar um oscilador harmônico, vai ficar indo e voltando nesses pontinhos aí. Né? Então, ele vai acontecer, né, uma coisa parecida com o que está acontecendo aqui, ele vai ficar preso nessa região. Né, e também vai ter 2 pontos de retorno, né? Então, ele vai ficar preso aqui. Pode acontecer também, pessoal, que uma partícula, né, com uma energia total maior do que o maior valor da energia potencial, ela entre nesse poço e, por algum motivo, ela dissipa a energia e fica preso aqui nesse poço. Né? Ela sobe a colina até um determinado momento e volta e vai ficar oscilando aqui, né? Se ela perder energia e cair dentro desse poço. Então, classicamente, isso é possível. Mas essa partícula clássica jamais vai sair desse potencial aqui, né? E ir para outra região que seja fora desse intervalo em que existe esse vale aqui. Né? Então, você vai ter aqui 2 pontos de retorno clássico, né? E você vai ter estado ligado. Por que estado ligado? Porque ela está preso nessa região. E aqui você também vai ter estado ligado. Por que aqui é um estado ligado? Porque o carro está preso, né, dentro desse limite definido pelos pontos de retorno. E nesse caso, em que a partícula vem do infinito até um ponto de retorno e volta para menos infinito. E aqui que ela vem de menos infinito, sofre aceleração, sofre desaceleração e aceleração e volta para e continua encaminhando para mais infinito. Como que nós podemos definir essas 2 situações? Daniel? Vixe, o Temerson vai falar melhor que eu. Que estado que é aqui? Por analogia, eu ia falar desligado. Mas é de espalhamento. É um estado de espalhamento, tanto para este caso quanto para este caso. Nesse caso aqui, essa partícula, ela pode estar tanto no estado ligado quanto no estado espalhado, né? Vai depender da energia total dessa partícula. Ela pode ter uma energia maior do que o mínimo desse potencial, né? Ela vir de um estado de espalhamento e cair para um estado ligado. E se por algum motivo você fornece energia cinética para essa partícula, de forma que a sua energia total aumente o suficiente para ela sair desse estado ligado, ela pode voltar para um estado de espalhamento. Concordam comigo? Então, esse é um caso de estado ligado e
estado de espalhamento. Então, esses são os dois exemplos clássicos que podem ocorrer quando uma partícula mecânica, né, está sujeito a um potencial que varia com a posição, né? Então, o seu movimento vai estar atrelado a uma função, né, que é a uma relação, né, da energia total da partícula, né, com a energia cinética mais a energia potencial. Né? Então, o seu movimento pode ser descrito através dessa relação. Dúvidas? Tranquilo. Agora vamos descrever alguns exemplos de potenciais que admitem apenas estados ligados. Já que vocês entenderam. Bora, pessoal. Exemplo de um potencial que admite apenas estado ligado. Vocês falaram. Daniel falou. O oscilador harmônico. Um oscilador harmônico só admite partículas em estados ligados. Concordam? A partícula vai desenvolver o quê? Um movimento periódico. E um exemplo de partícula que só admite estado de espalhamento. Né? Um exemplo de potencial, né, no qual a partícula só vai poder estar no estado de espalhamento. Um potencial do tipo colina. Né? Se a partícula não for acelerada suficientemente para cair da colina, né, vamos desconsiderar o fato de que ela não ultrapasse desse ponto, né, a ponta chegar aqui onde termina o potencial, ela cai abruptamente, né, mas também, e se isso acontecer, vai ser um exemplo de espalhamento também, mas se isso não acontecer, também será um espalhamento, ela retornar para o infinito, né, ou então ela subir uma colina e descer a colina, né, com energia maior do que o topo dessa colina. Então, esses são exemplos, né, em que a partícula só admite estados de espalhamento, são os potenciais do tipo colina. Outros potenciais clássicos, né, eles admitem tanto estados de espalhamento quanto estados de confinamento, né, que é esse exemplo aqui, de um estado que tem uma combinação de colina, né, com uma combinação de um oscilador harmônico dentro de um limite de no espaço X. Então, alguns potenciais permitem que a partícula tenha esses dois estados. Entendeu? Sim. Professor, esse potencial do meio aí também não seria do mesmo caso desse aqui de baixo? Porque Pode se a gente acontecer, ajustar né? a energia Pode acontecer. Se você baixo, pega um limite aqui, né? isso. Ele Pode entraria no acontecer. caso do estado ligado e espalhado. Uhum. Pode acontecer. Mas aqui nesse caso do meio, a gente está dando um exemplo em que a energia da partícula sempre vai ser maior do que este vale. Tá? Então, a energia da partícula está lá em cima. Então, mesmo que você tenha esse vale, o estado da partícula para essa energia só vai admitir estados espalhados, mesmo que o seu potencial seja formado de vale. Entendeu, Temerson? Como que seria no caso da mecânica quântica? Assim, seria quase a mesma coisa, só que agora entra a probabilidade que ele tem de sair, né? Tudo bem. Mecânica quântica envolve o quê? Probabilidades. Solução da equação de Schrödinger. E nesse caso, a solução da equação de Schrödinger, ela vai envolver precisamente, né, estados ligados e estados espalhados, né, das partículas que estão sujeitos a potenciais que dependem da posição. Bom, no regime quântico, né, essa distinção do comportamento da partícula quântica, ela vai ficar muito mais clara. Não, ela fica muito mais clara, né? Eu falei vai ficar pensando que a gente ia resolver esse problema ainda, mas lembrei que o Silvio já resolveu.
Ela fica muito mais clara quando você resolve o problema da barreira de potencial. O que acontece com a partícula que tem uma energia menor do que a barreira de potencial e vem com energia total menor do que a barreira e incide sobre a barreira? Ela tem uma probabilidade de penetrar na barreira e ir para outra região. Ela se espalha para todas as regiões, né? Ela penetra na barreira, transpõe a barreira e volta também, né? Porque a gente calculou reflexão. Na lista de exercício vai lá, vai constar lá um exercício que vocês vão ter que mostrar que quando você soma a probabilidade de transmissão com a probabilidade de reflexão, essa soma tem que dar quantos? 1. Exatamente, tem que dar 1. E aí, no exercício, vocês vão ter que mostrar que essa soma dá 1. Então, se isso aqui é uma partícula quântica que vem da esquerda aqui, né, e incide sobre esse potencial, a partícula quântica ela tem probabilidade diferente de zero de tunelar e cair nesse vale. E se isso acontece, ela pode estar dentro de um estado ligado aqui, dentro do potencial, e também tem probabilidade diferente de zero dela incidir sobre o potencial e ser refletida. Entenderam? Sim. Bom, então, lembrando também, no caso de uma partícula que está presa num poço de potencial infinito, né? A gente resolveu 2 problemas interessantes. Um problema o Silvio resolveu, que foi o potencial degrau. O que acontece quando a partícula atinge o potencial degrau? A energia é menor que o potencial, ela tem uma probabilidade, ela prevê, como classicamente que a probabilidade de reflexão é igual a 100%, mas a previsão quântica também nos indica que há uma probabilidade de haver tunelamento, passar a barreira. Então, você tem uma função que ela vai se espreitando aqui, né? Do ponto de vista clássico, a gente sabe que ela bate e volta, mas do ponto de vista quântico, essa função ela vem bonitinha aqui, se propagando para a direita, e chegando aqui, ela vai se estreitando aqui e morre aqui dentro. Né? Ela morre aqui dentro, mas parte dela retorna. Né? Tem probabilidade de transmissão também. Ela não vai morrer por completa. Né? Então, você tem probabilidade de transmissão e probabilidade de reflexão. Mas se esse potencial aqui for infinito, for intransponível, o que vai acontecer? Vai acontecer com a função que vem aqui e se propaga para a direita. Vai refletir tudo. Ela vai refletir, não vai ter transmissão. Ela vai se espremer toda aqui e depois volta. Não vai haver flexão. Então, isso mostra, né, que a única coisa que importa nos problemas são potenciais infinitos. Né? Assim, quando a partícula atinge um potencial infinito, né, e ela se vê impedida de se mover para além deste potencial, né, então ocorre um espalhamento, né, ou confinamento dentro, se ela tiver todas as regiões limitadas por esse potencial infinito. Professor, mas voltando lá naquele desenho lá, quando a onda chega lá na parede, bate, espreme e volta, ela vai voltar igual ou ela vai voltar com fase diferente? Ela tem uma diferença de fase. Porque então ela poderia ser igual, tipo uma onda numa corda que você bate, ela vai e fica tipo estacionária? Olha, sua pergunta é muito interessante. Porque a onda estacionária é quando a fase é exatamente igual e faz a ficar oposto, né? É tipo, ela é acontece? oposto. Quando ela reflete, ela muda a fase,
né, e vem uma onda vindo, a outra voltando, pode ocorrer interferências, né, e as interferências podem ser construtivas e destrutivas. Alguns trabalhos que eu publiquei, eu mostrei que quando a função ela atinge alguns pontos de potencial, onde o potencial ocorre espalhamento, provoca espalhamento dessa função de onda, a função de onda espalhada, ela é espalhada com diferença de fase também. Né? Eu posso até apresentar esse seminário para vocês, né? Onde mostra que a função de onda, ela muda a fase devido ao processo de espalhamento, e quando ela muda a fase, ela interage, ela sofre efeito de interferência, e esse efeito de interferência provoca aumento ou diminuição na transmissão dessa partícula. Tá? No caso dessa barreira aqui, né, ela bate e volta, né, com um pico, né, positivo. Né, aqui também. Tá? Nessa barreira infinita. Mas existem potenciais em que a diferença de fase ocorre, e aí provocando interferências construtivas e destrutivas. Se der tempo, eu dou um seminário para vocês, né, usando o método de split operator em potenciais, alguns potenciais interessantes, né, que rendeu artigos científicos para mim e para os meus alunos. Porque é interessante, porque se ela bate e volta e fica fora de fase, então quando ela está indo, você tem um valor esperado, mas quando ela volta, aí o valor esperado vai ser diferente, porque aí vai ter lugar que vai ser destrutivo, outros vai ser até maior. Certo. Daniel, você aprendeu em física computacional resolver equações diferenciais usando métodos de problemas de valor valor inicial e problemas de valores de contorno? Sim, sim. Né? Me dá um exemplo de um método que usa problema de valor inicial. Para equação diferencial, né? É. Putz, eu só tô lembrando das integrais. Puxa, o professor agora. Ronchicota. Muito bem, menino, bom, até arrepiei, ó. É porque quando eu pensei, só pensei nas integrais, falei, não, bem na hora, esqueci. Ronchicota. E um método para resolver problema de valor de contorno. O professor fugiu tudo agora. Pede ajuda pro Temerson. Temerson, dá salve aí. Eu sei, mas eu fugiu. Diferença finita, Daniel. A gente resolveu. Pra onda lá, né? A gente até fez o desenho dela. Exatamente, diferença finita. Que equação que é essa que eu estou escrevendo aqui? É a equação do cheiroso dependente do tempo. Note o seguinte, essa equação ela tem um termo do lado esquerdo que é derivada, que está relacionado com a diferencial da função em relação ao tempo, e do lado direito, a diferencial, a diferença, né, a derivada segunda da função em relação à posição, tá? Então, você pode fazer uma combinação de dois métodos de diferença finita, para resolver, né, dependendo da condição do contorno estabelecida pelo potencial, resolver esta função usando o método de diferença finita, aplicar aqui diferença finita. Então, esse aqui é um problema de condição de contorno. E você pode aplicar o método de Runge-Kutta de segunda ordem, que a gente viu lá em física computacional, para resolver a diferencial no tempo. E aí você cria um programa lá no Octave e pode simular potenciais dessa natureza. E você vai ter uma função de onda e você vai simular vários tipos de potenciais e vai poder calcular o espalhamento e também estados ligados. Tá? Se vocês quiserem brincar com isso, a gente pode, em um tempo à parte, montar um programa para resolver essa equação diferencial, essa equação de Schrödinger, e mostrar o que acontece fisicamente com esses sistemas. Aí, usando o método numérico. Ok? Interessante. Então, vamos lá. Então, nós temos basicamente duas situações. Né? A gente tem energia
menor que o valor do potencial, né, quando x vai para menos infinito. E o potencial quando x vai para mais infinito. E isso aqui vai gerar o quê? Se a energia é menor do que o potencial quando x está em menos infinito e x mais infinito, então você vai ter um estado ligado. Tá? Quando você tem um limite aqui na posição em que essa energia total é menor do que o potencial. E temos a situação também que a energia ela vai ser maior do que o potencial, né, em x quando tende para menos infinito, ou, né, agora note que eu mudei de e para ou, né, quando x tende para mais infinito. Então, nessa situação, a partícula ela vai estar em um estado de espalhamento. Ok? Na vida real, o que acontece com o potencial quando x vai para mais infinito? O que acontece com o potencial quando x tende a mais ou menos infinito na maioria dos problemas que a gente resolve? Zero. Então, tende a zero, né? Pensa no potencial eletrostático, né? Que é o potencial mais simples que a gente resolve de um elétron preso a um núcleo, por exemplo. Se você vai afastando o elétron desse núcleo, aumentando a distância do elétron desse núcleo, a energia potencial elétrica que ele sente vai a zero à medida que esse elétron se distancia, né? É isso que nós usamos para definir o potencial. Exatamente, né? Por quê? Porque o potencial cai com o inverso da distância. Se a distância vai ao infinito, o potencial vai a zero. Isso simplifica. A gente pode dizer simplesmente que se a energia, né, for menor do que zero, você tem um estado ligado, e se a energia for maior do que zero, você tem um estado de espalhamento. Em outras palavras, né, se o elétron está muito próximo do núcleo, ele vai estar ligado nesse núcleo e não vai ter como escapar. A energia dele é menor do que é negativa, né? E se você vai aumentando a energia dele, aumentando até que se torne positiva, ele quebra a interação com o núcleo e aí ele pode se mover livremente e ele vai para um estado de espalhamento. Vamos levar em consideração o potencial de um oscilador harmônico. Então, o potencial de um oscilador harmônico, né, ele tem a seguinte característica. O que acontece com o potencial quando x tende para mais ou menos infinito? O que acontece com o potencial? Vai para o infinito. Vai para o infinito, tende para o infinito. Então, nesse caso, nesse exemplo específico de um oscilador harmônico, como eu disse antes, né, admite apenas estados ligados. Como o potencial vai para o infinito, à medida que x tende para mais ou menos infinito, a partícula vai ficar presa no potencial de um oscilador harmônico, e uma partícula presa a esse potencial, os estados dessa partícula vão ser estados ligados. A partícula não pode sofrer espalhamento por esse potencial. O que acontece, por exemplo, então, com a partícula livre? Que a gente resolveu na última aula. Qual que é o valor do potencial? Zero. Potencial V de x é igual a zero para qualquer valor de x. Então, nesse caso, não existe um potencial que limita o movimento da partícula. Então, um sistema que é constituído por uma partícula livre admite que tipo de estado? Espalhamento. Muito bem. Existem potenciais que admitem esses dois tipos de comportamento? Existe. Exemplo.
que me ocorreu na cabeça agora foi o fosse infinito. Mas acho que não se encaixa. Realmente não se encaixa. Porque o poço infinito, ele tem duas barreiras intransponíveis, né? E ocorre, né, que o potencial vai para infinito, né, dentro desse limite, e a partícula vai estar presa ali. E se ela está presa, a gente mostrou, o Silvio mostrou que as condições de contorno impostas para a função de onda limitam o valor do vetor de onda. Ou, consequentemente, limita o valor da energia possível, dos estados de energia possível, de uma partícula presa dentro do ponto infinito. Então, poço infinito não é um exemplo de potenciais que admitem esses dois estados. Mas o poço finito, que o Silvio também resolveu, é um exemplo que admite esses ambos estados, né? Se a energia da partícula for menor do que a altura do potencial de um poço quadrado, né? Então, o estado da partícula com energia menor vai estar ligado, vão ser estados ligados a esse poço. Ao passo que, se você aumenta a energia da partícula para um valor maior do que o maior valor da energia de potencial, então você vai ter estados de espalhamento, né? O Silvio mostrou isso, não mostrou? Você pode também ter um poço duplo, uma barreira dupla e um potencial de função delta. Pronto? Introduzimos o nome do motivo para o qual a gente está reunido aqui hoje. Falar da função delta. Então, vocês entendem o que são estados ligados, vocês entendem o que são os estados de espalhamento, e vocês sabem exemplos, né, de partículas que estão sujeitos a sistemas que só admitem estados ligados, exemplo de partícula que só admite estados de espalhamento, e exemplos de partículas que estão presas a sistemas que admitem ambos os estados, tanto de espalhamento quanto de confinamento, tá? O estado ligado, algumas vezes, é chamado de estados confinados. Entendeu? Então, vamos falar agora um pouco da função delta de Dirac. Como que eu defino a função delta de Dirac? É um delta de x, e esse delta de x tem que ser igual a quantos? A função é zero para todo x diferente de zero. Se x for diferente de zero, E infinito se x for igual a zero. infinito. Se x for igual a... É uma das definições. Uma das definições. Muito bem. Uma propriedade importante, qual que é, Temerson? A integral de menos infinito a infinito do delta de Dirac é igual a 1, se eu não me engano. Isso mesmo. Exatamente. Quando você calcula a integral de menos infinito a mais infinito, você vai estar calculando a área, né, delimitada por essa função. Então, você tem a função aqui, né, a delta de x, em x igual a zero, né, ela tem esse comportamento aqui, ó. Ela vai lá para o infinito. E se você calcula a área dessa cúspide, que é gerada aqui em torno do ponto zero, na verdade, o que você está calculando é a integral de menos infinito até mais infinito, e essa integral é igual a 1. É isso, Temerson? Isso aí, professor. Muito bem. Agora, eu posso definir essa função da seguinte forma. Delta de x menos a.
e que isso representa? A mesma função, só que deslocada. Então, representa a mesma função, só que deslocada. Esse pico agora, em vez de estar em 0, vai estar no ponto em que x for igual a A. Né? Então, descreve um pico. Então, delta de x menos A é uma função que vai descrever um pico, uma cúspide, né, de área 1 no ponto x igual a A. Agora, se eu multiplicar uma f de x por delta de x menos A, o que acontece? Se você multiplica a função f de x por um delta de x menos A, notem que, para todos os valores em que x for diferente de 0, essa função é 0, então essa função vai ser igual a 0 para todos os pontos em que x for diferente de A. Para o ponto em que x for igual a A, o que acontece? Essa função vai ser infinito. Né? Como a área dessa função é igual a 1, isso implica que essa função vai ser a f do ponto A de delta de x menos A. Né? Então, ela deve reproduzir, né, essa multiplicação. O que acontece se a gente integra? A integral de menos infinito a infinito dessa função vai dar f de A, conhecida como propriedade de afiltragem. Filtragem, né? Então, a integral de menos infinito a mais infinito de f de x delta x de menos x A menos A de dx x é é igual a igual f de a A. f de A. Muito obrigado. Né? É Nada. isso aí. Né? Como é que a gente pode ver que é isso aí? Né? Note, só substituindo f de x de delta de x menos A por f de A delta de x menos A. F de A é um valor da função fixo, né, no ponto em que x é igual a A, e sobra a integral de menos infinito a mais infinito, delta de x menos A dx. Né? E eu acabei de falar aqui, né, que ela vai descrever um pico de área 1 no ponto x igual a A. Então, essa integral aqui é igual a 1, que sobra o valor de f de A. Essa é uma propriedade muito importante da função delta de Dirac. Né? Vamos considerar o seguinte agora. Vamos considerar um potencial que possa ser escrito da seguinte forma. V de x é igual a menos alfa delta de x. Então, esse potencial aí, como é que é o comportamento dele? É um potencial invertido, né? Como é que a gente pode fazer para representar uma partícula quântica sujeita a um potencial desta natureza? Qual é o nosso procedimento? Vamos considerar aqui o alfa constante positiva. Como é que fica a equação de Schrödinger? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Menos H cortado ao quadrado sobre 2m. N ou M? M. Depende. Amigo. D2 psi. dx2. Menos alfa delta x. Alfa delta de x. Psi igual a E. E como é que fica a solução dessa equação? Bom, Vai para o Laplace. a gente pode ter duas situações, né? A gente pode ter uma situação em que a energia é menor do que zero e uma situação em que a energia é maior do que zero. Se a energia for menor do que zero, que situação que eu tenho? Estado ligado.
estado ligado. Se a energia é maior do que zero, o que eu tenho? Estado de espalhamento. Vamos começar a resolver para o estado ligado, que é o que eu vou fazer, tá? Eu vou resolver o problema para o estado ligado e vocês vão resolver o problema para o estado de espalhamento, né, e colocar na lista de exercício. Bom, então para o estado ligado... Eu já mandei a lista, e agora? Mas Tem eu nem como mandar de passei novo? ela ainda. Você A abriu outra lista. Ué. Tá. Tá moscando aí, Temer, você Eu não tô vê o achando que é a grupo, lista não. anterior. Então, o que a gente tem? A gente tem a região 1 e tem a região 2. A partícula tem uma energia menor do que a energia do potencial, né? Em torno dessa região aqui. Aqui o potencial é zero, né? Você tem região aqui onde o x é negativo e região aqui onde o x é positivo, né? Para a região com x menor que zero, né? Qual que é o valor do potencial V de x? Zero. Zero. Então, bom, é zero porque se x estiver dessa região aqui, a função que define o potencial delta, né? Delta de x, ele é zero para qualquer valor diferente de x igual a zero. Isso implica dizer que a equação de Schrödinger vai ficar expressa da seguinte forma. Derivada segunda de psi em relação a x vai ser igual a menos 2me sobre h cortado ao quadrado vezes o potencial. E isso aqui vai ser igual a k quadrado sobre psi. Tá? Aqui a gente define que k quadrado... Tá faltando menos não, professor? Menino bom, tá faltando menos, né? Então vamos colocar esse menos da seguinte forma. Raiz de menos 2me sobre h cortado. Por que, Termisson, que eu coloco esse menos aqui dentro da raiz? Por quê? É. Deixa o Daniel responder, que ele quer responder. Responde, Daniel. Só para poder colocar um i na frente? Não. Então não tem, não sei por que não. Rafael. Como é um estado, um Rafael. potencial nulo. Deixa, Rafael, desculpa. Rafael, quero ver Rafael. Para mim, que é intrínseco que o potencial é negativo aí. Entendi. É porque a energia é menor que zero. Muito bem. Se o potencial é negativo, a energia é menor do que zero, né? E se a energia é menor do que zero, você joga o sinal aqui para dentro, esse termo aqui vai ser o quê? Positivo. Positivo. Implica que o vetor de onda, né, como a energia ela é menor que zero, então... É para dar solução exponencial. Se tivesse o menos ali na frente, ia dar a entender que a solução era oscilatória. Então, K é uma função real e positiva. E a solução geral? A solução geral para esta equação aqui, ó, né, vai estar relacionada com... Vamos colocar aqui psi1 de x igual... Vou colocar aqui em cima. AE de menos kx mais BE de mais kx.
Entenderam? Bom, o x ele vem de menos infinito e vai para mais infinito, né? Certo? O que acontece se x tende para menos infinito? O termo que tem o A vai explodir. Então, esse termo aqui tende para mais infinito e esse termo aqui tende para Zero. zero. Então, significa o quê? Ah, tá. Deixa eu escrever isso, né? Então, se x tender para mais infinito, e de menos kx tende para mais infinito. E de kx tende a zero. Então, implica que veja, pessoal, se x tender para menos infinito, essa função aqui vai tender para mais infinito, o que implica que você vai ter uma função de onda infinita. E isso viola, né, as características que a função de onda tem que ter, porque a função de onda tem que ser finita. Então, para resolver esse problema, a gente faz a igual a zero. Logo, a função de onda de x é igual a BE de quê? De kx. Entenderam? Isso aqui para x menor que zero. Agora, para a região em que x é maior do que zero, o que acontece? V de x também é zero, implicando que a gente vai ter, né, a mesma equação, né? A gente vai ter a mesma equação. E vamos ter também a mesma solução, né? Então, isso implica o seguinte, que psi2 de x vai ser igual a um f e de menos kx mais um g de e elevado a kx. Entenderam? O que acontece se x tende para mais infinito? Então, eu tenho e de menos kx tende a zero e de kx tende a mais infinito. Isso implica o quê? Que o G tem que ser zero. Que g é igual a zero. Então, f é igual a, ou psi2 é igual a f de e igual a menos kx. Então, agora aqui eu tenho a solução, uma função, né, que representa a função de onda do lado na região 1 e uma função de onda que descreve, né, o estado da partícula na região 2. Então, isso aqui para x maior que zero. O que nos resta aplicar agora? É definir o valor de B
e f. Né? Para isso, a gente aplica as condições de contorno. Né? Então, a gente precisa aplicar as condições de contorno apropriadas. Bom, e as condições de contornos apropriadas, né, em x igual a 0, né, que a gente vai colocar, ela define o quê? Primeiro, qual que é a primeira condição? Que psi sempre tem que ser contínua. É sempre contínua. Segundo, a derivada de psi em relação a x é contínua. Mas, professor, no número 1 o senhor colocou que psi é sempre contínua. Por que no número 2 o senhor não colocou que também é sempre contínua? Poderia colocar aqui no número 2 a derivada da função é sempre contínua, exceto quando o potencial é infinito. Então, como tem esse exceto, né, eu vou excluir o sempre, né, e deixar que a derivada da função em relação ao x é contínua, exceto quando, ou exceto em pontos, né? Em que o potencial é infinito. Entenderam? E que é o caso do problema que a gente está resolvendo. A gente está resolvendo o poço devido a uma função delta. E a função delta, quando x é igual a zero, ela é infinita. Então, nesse caso, o que a gente faz? E agora? Iguala psi1 e psi2 no ponto zero? Muito bem. Então, nesse Até- caso, vou falar. Até porque só precisa de uma condição de contorno, não precisa de duas. A outra, quem dá é a normalização. Muito bem. A outra quem dá é a normalização. Então, significa que a função psi1 de x igual a zero é igual à função psi2 de x igual a zero. E isso aqui implica, né? Qual que é a função psi1? BE K. e elevado a kx, né? Só que x é igual a zero, é igual a f e Menos KX. elevado a menos k multiplicado por zero. Isso implica o quê? Que F e P são iguais. Que os f e b são iguais. Então, a função de onda total psi de x e t, psi de x, né, desculpa, vai ser igual a b de e elevado ao kx, se x menor que zero, ou igual a zero, né, e b de e a menos kx, se x maior ou igual a zero. Que cara vamos ter, então, para essa função? Que ela vai para zero nos dois infinitos lá, e elas cruzam o eixo y em B. Exato. Implica o seguinte, que quando o valor, a amplitude máxima que tem essa função é o valor de b, o b é da amplitude dessa função, e aqui também.
Se o x for negativo, essa função ela decai exponencialmente, né, a zero. E se o x for positivo, a função aqui ela também vai decair exponencialmente a zero. E ela vai ter uma amplitude, né, dada por b. Como é que a gente calcula b? Normalização. Tem como escrever essa função de onda só em uma, professor? Colocar módulo em... Menos módulo, né? Isso, menos módulo. Cara, bom, eu ia fazer isso mais para frente, mas vocês são tão bons que adianta, né? Que nada, a gente viu uma questão parecida em Fismat, por isso que a gente lembrou. É porque a gente viu ontem, senão também não ia lembrar, não. Muito bem. Podemos escrever isso, né? Então, essa função aqui é o módulo de x, né? Uma função módulo. Você já viu aquela mulher falando das funções ímpar, par, seno, cosseno, módulo? Então, muito bem. Se a gente normaliza aí, a normalização implica que a integral de menos infinito a mais infinito da função psi de x, do módulo quadrado de x, é igual a 1. Como que eu posso resolver essa integral? Você separa nas regiões. Vou separar na região 1, que é para x negativo, e da região 2, que é para x positivo. Então, eu vou separar essa integral em duas integrais. A primeira integral vai de menos infinito a mais infinito, né? E aí eu vou ter esse termo aqui, módulo de b, e elevado a 2kx, desculpa, não é mais infinito, aqui é zero, né? De menos infinito até zero, que é o limite, né, para esta função de x, mais a função, a integral, agora de zero até mais infinito, desta equação aqui, né, que vai dar módulo de b ao quadrado, né, tem um quadradozinho aqui, de e elevado a menos 2kx. E isso aqui é igual a 1. Tá? Muito bem, vocês resolvam essa integral, eu vou dar a solução, né? A solução b igual a raiz de k. Ok? Tá certo isso aí? Belezinha. Não, não tá belezinha não. Faltou o dx aqui, ó. Tem que avisar, pessoal. Que vergonha, Daniel. Vergonha. Bom, isso implica o seguinte, né? Que a função delta de x aqui, ela determina, né, uma descontinuidade da derivada, né, da função psi em x igual a zero. Tá? Você tem uma descontinuidade da derivada, né, por causa dessa solução aqui, que no ponto x igual a zero, né, você iguala essas duas exponenciais. Certo? E agora o que a gente faz, pessoal? Agora a gente tem que calcular, né, e qual que é a energia dessa função. Porque a gente já sabe qual que é a função, né? A função, então, ela já está normalizada, a gente sabe descrever muito bem essa função psi de x. Então, é a raiz quadrada de k e elevado a menos k módulo de x. Entenderam? Quem é o valor de k? Qual o valor que k pode assumir? E como que a gente pode definir o valor de k? Então, para calcular o valor de k e, consequentemente, né, o valor da energia desse estado ligado, a gente vai ter que recorrer à equação do Schrödinger. Então, mais uma vez, como é que eu escrevo a equação de Schrödinger?
menos h cortado ao quadrado sobre 2m, né, derivada segunda da função em relação à posição, né, função φ de x, mais o potencial, né? dx2. Obrigado, agora sim. Né? Vezes a função igual a energia vezes a função. Certo? Muito bem. A ideia agora é integrar a equação de Schrödinger. E a gente vai fazer essa integração dentro de um limite de energia que compreende aqui, né, um valor de menos... Desculpa, falei de energia, não, mas dentro de um intervalo, né, de posição que vai de menos e a e. Né, dentro de um intervalo bem pequeno aqui. Não, isso aqui é da função de onda, desculpa. Não é aqui que eu deveria ter feito esse desenho. Né? A gente vai integrar, né, dentro de um limite aqui bem pequeno, né, de menos e a mais e, e fazer com que esse e aqui tenda a zero. Então... Não seria o equivalente calcular o valor esperado da Hamiltoniana, da energia? Já que vai integrar a equação de Schrödinger? É exatamente isso que a gente vai fazer. Quando a gente faz o cálculo, né, da integral, a gente está calculando o valor da equação de Schrödinger. O valor esperado da energia total é a integral da equação de Schrödinger. Está relacionado com a integral da equação de Schrödinger. Tudo bem? Quando vocês verem o formalismo matemático da mecânica quântica, lá na frente, mais claro vai ficar, essa ideia vai ficar mais clara. Tá? Eu posso até representar para vocês aqui, tá? A energia total, né, o valor esperado, vai ser a integral, né, de menos infinito a mais infinito, de psi h psi dx, dividido por integral de menos infinito a mais infinito, de psi de x, psi dx. Quanto que tem dar esse denominador aqui? 1. Né? Então, quando você integra a equação de Schrödinger, o que você está fazendo? Calculando o valor da energia. Tá? É Que isso é que essa está energia que aparece na equação de... Essa é a energia da equação de Schrödinger aqui. Não seria mais fácil substituir, né, então, derivar e substituir na equação de Schrödinger? Já que é a mesma? Derivar a função e substituir na equação de Schrödinger? Pode ser. Você pode Seria mostrar mais isso para nós fácil. também. Oi? Você pode mostrar para nós também. Eu vou mostrar de uma forma mais difícil. E você vai mostrar que é mais fácil fazer da forma como você está propondo. Pode ser. Você deriva a função, deriva mais uma vez, né? A gente já tem a solução, não tem? Sim. Substitui na equação de Schrödinger e a gente obtém a energia. É isso que o Temerson está propondo. Você tem uma derivada segunda aqui da função em relação à posição, né? A função a gente já tem, faz o cálculo da derivada dessa função, faz 2 vezes o cálculo da derivada, substitui a função aqui e resolve essa equação e obtém a energia. Temerson, sua tarefa. Poxa, Beleza? você tem tanta tarefa já. Mais uma. Mas a Difícil ideia saber que ser eu vou mostrar é estudante, hein? diferente. É integrar vamos colocar em símbolo, tá? A equação do Schrödinger de menos epsilon a mais epsilon tomando o limite de epsilon tendendo a zero. Por quê? Por que eu tomo o limite de epsilon tendendo a zero? Porque o meu poço da função delta ele é muito pequeno, ele é muito estreito e infinito. Né? Então, eu estou pegando 2 limites em x e fazendo com que esse limite tenda a zero. Então, eu posso tender a zero desse limite pela esquerda e posso tender a zero esse limite pela direita.
Né? Então, essa integral vai ficar como? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, integral de menos infinito a mais infinito, da derivada em relação à posição, da derivada da função em relação à posição, dx, mais a integral de menos infinito a mais infinito, v de x, dx, opa, faltou, psi de x, né, dx, igual a e integral de menos infinito a mais infinito, psi de x, dx. Muito bem, vamos analisar termo a termo? Mas antes de analisar termo a termo, agora que eu escrevi essa integral, Temerson, eu quero perguntar para você se eu derivando a equação duas vezes e substituindo direto na equação de Schrödinger, eu vou ter condições de calcular diretamente a energia. Eu fiquei pensando que por causa do módulo. Ah, Eu fiquei, pela matemática, não tem derivada de módulo. exatamente. E aí, como é que faz? Então, eu ia ter que integrar mesmo, fazer pelo valor esperado. Você tem o problema da derivada do módulo e você tem outro problema que é a função delta de Dirac. Mas acho que tem derivada de delta de Dirac, se eu não me engano. Você vai derivar a função delta de Dirac Não, para qual? mas eu ia fazer, acho que a derivada de delta de Dirac é semelhante da forma que você está fazendo aqui. Mas por que você vai derivar a função delta de Dirac? Não ia derivar a função delta de Dirac, eu fiquei já Você está derivando o potencial na equação de Schrödinger, Não. mas você está multiplicando a função delta Delta pelo... de Dirac. Não ia ter como usar a propriedade de filtragem. Entendeu, Temerson? Entendi que não ia dar certo, professor. Eu já entendi, já conformei aqui. Então tá bom. Pelo menos um exercício a menos, né? Talvez em outra ocasião em que não fosse esse potencial. Nos outros potenciais tem como. Você pode aplicar essa técnica, mas não no caso de uma função delta de Dirac. Então, essa integral aqui no limite que epsilon tende a zero, né? Você tem a integral de menos epsilon até mais epsilon. Pessoal, aqui não é menos infinito a mais infinito, não. Estou resolvendo a equação de Schrödinger, né? Vocês me desculpam aí. A integral é dentro do limite de menos epsilon a mais epsilon. É isso que eu tô pensando aqui. O que o professor fez para aparecer um epsilon de um lado aí? Né? Então, é porque é dentro desse limite aqui. Então, essa integral aqui vale zero. Tá? Agora, essa integral aqui, a solução dela é muito simples, né? A solução dela vai ser simplesmente derivada de psi de x dx no intervalo de menos epsilon a epsilon, né? E eu vou chamar aqui delta de derivada de psi de x dx, tá? Então, esse delta aqui nada mais é do que os limites superior e inferior aplicado a esta derivada, né? Então, é a derivada da função no limite superior menos a derivada da função no limite inferior. E o último termo aqui, que eu tenho? Psi de zero, né? Não. Exatamente. Você vai ter menos epsilon a epsilon de a menos alfa delta de x, psi de x, dx. Então, isso aqui vai dar o quê? Menos alfa, psi de zero. Ok? Porque, pessoal, esse aqui é o limite que vale para a função delta. Fora desse limite, a função é zero. Então, isso vai dar a função psi de zero. Então, a gente pode reescrever a equação de Schrödinger da seguinte forma.
Eu vou passar esse termo aqui, h cortado ao quadrado sobre 2m para o segundo membro, tá? E esse termo aqui também, quando passa para o segundo membro, já que tem zero aqui, você troca o sinal dessa integral. Então, vai dar menos. Como tem menos aqui também, menos com menos dá mais, então eu vou ter como solução, como resultado, né? Vou ter delta da derivada de psi em relação a x, né? Que é a solução dessa integral. Vou colocar aqui menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Igual, passando esse termo lá para o outro lado, né? Vai ser igual a menos psi no ponto zero. Agora sim, eu passando esse termo aqui para o segundo membro, menos com menos, né? Vai dar... Então, eu vou ter um delta da derivada de psi em relação a x. Ué, professor, ali é mais. Igual a 2m sobre h cortado ao quadrado, psi de zero. Onde que é mais? No psi de zero, porque ele gera menos do lado esquerdo, quando passou pro lado direito é mais. Ele é mais aqui, equação de Schrödinger. Então, mas e a integral dá negativa. O azulzinho embaixo aí, ó. Espera aí. Você tem razão. Você tem toda a razão. Tem um menos aqui. Né? Muito bem, muito obrigado. Para isso que serve uma aula participativa. O professor erra, o aluno corrige. Menos 2m alfa, h cortado ao quadrado, e c de zero. É isso, meu amigo Daniel? Agora sim. Agora te faz feliz. Orgulho da turma, hein? Então, a derivada da função psi em relação a x, que é a derivada que aparece nesse termo aqui, ó, pode ser feita de duas formas, tá? Então, eu posso usar a função do lado esquerdo, né? E a função do lado esquerdo vai resultar, então, a sua derivada vai resultar em bk de e elevado a kx, né? Para x maior ou igual a zero, né? Isso aqui implica, né, que a derivada de psi em relação a x para x tendendo a zero pela esquerda, né? Se x tende a zero pela esquerda, a derivada de psi em relação a x vai ser b vezes k. Concordam? Sim, só que ali, ó, para x menor ou igual a zero, não tem igual não, porque a derivada não é definida em igual a zero. A derivada não é definida no ponto em que x é igual a zero. Muito bem. Então, é para x menor que zero. Obrigado. Eu errei aqui na minha nota de aula. Vou desconcertar. Você tem toda a razão. Danilo tá voando nessa aula, né, Daniel? Que isso, hein? Acordou inspirado. Deixa o menino brilhar. E agora, a derivada da função em relação a x para o lado direito, né? Vai resultar em quê? Menos bk e elevado a menos kx. Para x maior que zero. Isso implica que a derivada de psi em relação a x, para x tendendo a zero agora pela esquerda, isso aqui vai ser menos bk. Entenderam? Entenderam? Bom, se vocês entenderam, agora a gente pode escrever esse delta aqui, né? Então, o delta da derivada de psi em relação a x vai ser a derivada, né? Do lado direito menos a derivada do lado esquerdo. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2 vezes
B vezes K. Ok? E também vai ser igual, né, como a gente calculou aqui, a menos 2m alfa sobre h cortado ao quadrado, psi na posição 0. Meio que ficou meio apagado, mas quando resolve delta de d psi dx igual a menos 2 bk, já é o limite de epsilon tendendo a zero, né? Não falei em detalhes sobre isso, né? Mas tá subentendido isso, né? Qual que é o valor de B aí? Raiz de k. Raiz de K. E qual que é o valor de psi no ponto zero? B. Por quê? Né? Então, o valor da psi no ponto zero é o valor máximo, é o pico da função aqui, que é B. Né? Então, a psi no ponto zero também é raiz de K. Certo? Então, nota que tem o B aqui e tem o psi zero aqui. Né? E como eles são iguais, isso implica, né, que o B que contém aqui, ele simplifica com o psi zero que contém aqui. Então, o que a gente vai ter, o que que é? O 2 também corta. O 2 também corta, O a gente sinal vai ter também. sobra K igual a quantos? Então, vamos lá. Corta o sinal, corta o 2, corta o sinal, corta o 2, sobra que K igual... M alfa sobre h cortado quadrado. Acho que nós fez tudo certinho aqui. Eu acho que nós fizemos tudo certo, né? Então, vamos agora calcular a energia. Da onde vem a relação da energia para esse sistema? Será que a gente escreveu alguma equação que possa nos levar ao cálculo da energia? O que vocês acham? Vamos usar. Fala. K igual a... Exatamente. Aí. Usar essa relação. Então, K é, por definição, a raiz quadrada de menos... Vou escrever assim, ó. É, por definição, a raiz quadrada de menos 2me sobre h cortado ao quadrado. Isso implica que a energia é igual a menos h cortado ao quadrado, k ao quadrado, sobre 2m. Ok? O k, a gente já acabou de calcular, m alfa h cortado ao quadrado. Então, eu vou ter h cortado ao quadrado sobre 2m m alfa sobre h cortado ao quadrado, e isso aqui vai ser igual, né, vai nos levar que a energia é igual a... O m está ao quadrado, né, dividido por m vai dar m. H cortado ao quadrado dividido por H cortado à quarta, né, vai dar um 2H cortado embaixo.
E em cima sobra o m alfa ao quadrado. Embaixo sobra 2h cortado ao quadrado. Esta é a energia do estado que está ligado a um poço de potencial de grau. Como é que fica a função de onda? Função de onda, psi de xt. A gente já fez a função de onda, né? Então, a função de onda fica psi de x igual raiz de k. O que é raiz de k? Raiz de M alfa sobre H cortado. H cortado. Exatamente. Então, vai ser a raiz de m alfa sobre h cortado ao quadrado, né? Da exponencial de quem? Menos M alfa sobre H cortado ao quadrado. Menos k módulo de x. Só que k, né, vai dar menos m alfa sobre h cortado ao quadrado vezes o módulo de x. Pronto, pessoal, a gente resolveu a equação de Schrödinger para um sistema que é descrito, né, por uma função delta de Dirac, né, calculou o alto valor e o alto vetor. Achei que ia colocar a parte temporal também. Tudo bem, para alegrar a solução, para acalmar o coração do Daniel, né? Vamos colocar a solução geral, né? Como é que fica a solução geral, Daniel? Fala aí. Psi de xt, raiz de m alfa sobre h cortado ao quadrado, e de menos m alfa sobre h cortado ao quadrado, módulo de x, menos i h cortado, Não, não é não? não. I sobre e h cortado, isso. E sobre h cortado, T sobre H cortado. isso. Né? E o E aqui, como é que fica o E aqui? Menos M alfa ao quadrado sobre 2H cortado ao quadrado. Então vai dar um H cortado ao cubo, né? Mas deixa o valor de E. Agora sim ficou bonitinho. Beleza, obrigado, Daniel. O que a gente pode falar sobre esse resultado que a gente obteve? Eu tenho uma dúvida. Pode dizer. Por que a gente não utilizou aquele outro K que foi definido no começo? A gente usou esse K aqui. Na equação, em vez. Ele só deixou em termos do alfa. Ou é só por questão de. Quando você coloca a energia aqui, qual é a condição que limita o valor de K? Qual que é o valor de K? Né? Aqui você colocou a energia do poço, ela depende desse parâmetro alfa aqui, dessa constante alfa. Que é um parâmetro Que é uma função conhecida. Que é um parâmetro do poço, né? É, parâmetro do poço. M é a massa da partícula, conhece, H cortado é a constante, então isso aqui é um número, isso aqui é um parâmetro do poço, então a energia vai... Entendeu? Agora, entendi. E quantos estados tem ligado no poço? Bem? Um só. Apenas um. Não tem índice N que define mais de um estado para essa função de onda e nem para a energia. Então,
mostra que o poço delta tem apenas um estado ligado. Professor, dá spoiler aí. E na outra energia, tem mais de um? Na outra energia, você vai ter uma função de onda que está espalhada. Você tem uma propagação vindo da direita para a esquerda, ela encontra esse poço de potencial delta, ela reflete e ela espalha. Então, esse estado ligado é independente do parâmetro alfa aqui que se usa. Independente do valor do parâmetro alfa, você vai ter apenas um estado ligado. Esse parâmetro alfa, na verdade, ele vai definir qual que é a altura ali do potencial, né? Se é profundo ou se não é. Mas independente de ser um poço muito profundo ou raso, você vai ter um único estado ligado. Lembrando que a área da função delta, né, sempre é igual a 1. Então, se ele é um pouco profundo, se ele é muito raso, o que vai definir vai ser se essa função ela é estreita ou se ela é larga. Entenderam? Tranquilo. Muito bem, eu deixo por aqui, então, as minhas observações. A minha aula acaba por aqui. Fico à disposição se houverem dúvidas.